sobre PELD. Eu acho que é uma discussão extremamente atual, importante. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. O que está na lógica dessa minha apresentação são 3 pontos. Eu vou fazer uma breve, realmente muito breve introdução ao PELT, mesmo porque a Fabíola vai poder falar com muito mais propriedade algumas coisas. Eu vou apresentar os resultados de uma ciência-geometria rapidamente, e aí eu vou entrar em alguns argumentos teóricos e práticos sobre a importância dos estudos de longa duração. Claro que essa última parte, ela é, claro, uma visão pessoal sobre a questão do PELD, mas eu vou discutir alguns temas que eu acho que são relevantes à nossa visão geral do PELD hoje, tá? Então, nessa introdução ao PELD, se você for olhar os programas de longa duração, eles têm, no Brasil, ele é uma iniciativa que tenta tratar de alguns temas que são cruciais para a discussão da conservação da biodiversidade e do conhecimento ecológico no Brasil. Então, são as mudanças ambientais, é o efeito das atividades humanas sobre ecossistemas, isso é um conceito que é importante, eu vou voltar a isso. Ela, é claro que, como muitos dos programas governamentais, principalmente hoje, existe uma discussão central sobre gestão sustentável de recursos naturais. Isso nunca pode estar muito longe das nossas atenções. Esse é um tópico central na discussão atual sobre como nós vivemos nesse planeta, né? E eu acho especialmente importante que ele gere dados que ajudem a formulação de políticas públicas voltadas à conservação da biodiversidade. É claro que é muito mais do que isso, né? Os objetivos, isso aqui é um recorte não dos objetivos explícitos do programa, mas uma percepção sobre esses objetivos. Em essência, o PELD é um programa de estudos ecológicos de longa duração e que se dispõe a responder perguntas e gerar um conhecimento em ecologia que não é possível ser produzido de uma outra forma. E esse é um dos tópicos centrais da nossa conversa de hoje, né? Então, o programa, eu quis só colocar algumas palavras-chave fundamentais para a nossa conversa. A ideia de estudos abrangentes da biodiversidade e dos ecossistemas é algo que a gente precisa ter clareza, porque o PELD não é simplesmente um estudo da biodiversidade. O PELD é um estudo sobre os processos e, portanto, um estudo sobre os ecossistemas. Isso vai ficar um pouco claro também como nós estivemos analisando os produtos do PELD. Essa percepção é importante porque meramente um inventário, uma discussão direta sobre a biodiversidade, talvez seja algo que um outro programa irmão, que é o PPBio, esteja voltado. O programa ecológico de longa duração trata dos processos ecológicos que estão envolvidos nesse sistema. É claro que esses 2 argumentos não estão distintos, eles estão altamente relacionados. E é claro que acaba que o PELD tem uma ênfase nas dinâmicas ecológicas, em como que os processos variam no tempo e nas interações entre os organismos, né? Esse ponto aqui é muito importante para a minha interpretação do significado do PELD, porque é difícil abarcar o PELD, porque o PELD tem muitas e muitas dimensões. Ele tem uma dimensão da produção de conhecimento, e depois eu quero discutir exatamente o que é conhecimento. Ele tem um efeito impressionante na formação de recursos humanos. E aí, especialmente interessante o fato que nós estamos aqui com 7 cursos de pós-graduação, que provavelmente têm elementos do PELD e teses sendo feitas dentro de PELDs em vários desses programas. Então, o impacto do PELD sobre a formação de recursos humanos ele é extremamente forte no Brasil. E programas semelhantes têm efeitos semelhantes no mundo todo, né? Tem tópicos que me preocupam, que é essa ideia de resposta a demandas de gestores. Isso é algo especialmente importante, que vai ser um ponto da nossa conversa. E é claro que, principalmente nos últimos anos, o PELD desenvolveu e se articulou muito melhor para trabalhar com a divulgação científica, considerando que nenhuma das nossas atividades hoje de ciência pode carecer da divulgação científica. Eu acho que nós aprendemos durante a pandemia que a ciência do Brasil está sob risco constante. E existem forças nessa sociedade que não valorizam o conhecimento e que para o qual há uma necessidade de que nós
apresentemos continuamente uma defesa do conhecimento e do papel do conhecimento na nossa sociedade. Então, a divulgação científica ela é um imperativo lógico, e eu acho que o Conselho Nacional de Pesquisas estabeleceu de forma muito clara e divulgou isso de forma clara, já que divulgação científica está em todos os projetos, em todas as propostas que nós temos que enviar ao Conselho Nacional de Pesquisa. Isso está extremamente correto, isso está extremamente de acordo com o que está acontecendo nessa nossa contemporaneidade, né? O que está acontecendo nessa nossa sociedade hoje. Eu acho que esse é um tópico central. Agora, é claro que também nós estamos discutindo um conhecimento que serve para políticas públicas que às vezes demandam muito mais tempo, que demoram para serem estruturadas, e também existem respostas a demandas estratégicas do país. Isso tudo precisa estar sendo considerado num programa de estudos de longa duração. Agora, nesses diferentes dimensões do programa, eu vou tratar aqui, inicialmente, apenas de produção de conhecimento. Tá? Depois eu quero retomar principalmente a questão da resposta a demandas de gestores. Mas o que acontece é que em 2023, 2022 e 2023, a pedido da Fabiola, a pedido do Comitê do PELD, eu fiz uma sensometria da produção acadêmica do PELD, e eu acho bastante interessante a gente começar por aqui, para ter uma ideia sobre o impacto do PELD em termos acadêmicos, do ponto de vista da produção de conhecimento. Tá? Eu só quero fazer um comentário. Eu odeio ficar falando e não ter ninguém com quem conversar. Eu fico impertigado com isso, né? Então, espero que no final a gente bata um papo também. Mas eu vou fazer uma apresentação completa. Eu acho, não sei se daria para vocês me interromperem, né? Mas a gente vai seguindo. O que acontece nisso? É um procedimento padrão, né, gente? Muitos de vocês já estão acostumados. Fiz uma busca com um conjunto de palavras-chave que descreve o estudo, em específico, usando o CNPq como financiador, porque o PELD é financiado pelo CNPq, e aí minha proposta era garantir, como é obrigado que os artigos que sejam relacionados ao PELD tenham a citação do CNPq, garantir que aqueles que estão ligados ao financiamento sejam contemplados nessa busca, né? E aí depois eu fiz uma validação, quer dizer, 99% dos artigos que eu recuperei, eles realmente tinham PELD no funding, e 97% tinham CNPq no campo de financiamento do Web of Science. Então, realmente, os artigos que foram recuperados, eles estão de acordo com o nosso objetivo, né? Vocês sabem que tem um trabalho enorme para corrigir, né? Os nomes dos autores frequentemente têm problemas, tem que fazer um ajuste de palavras-chave. Eu fiz um trabalho extenso sobre sinonímia de palavras-chave para que a gente pudesse fazer uma interpretação geral dos padrões de conhecimento relacionados ao PELD brasileiro. Então, primeiro, os números que me chamam muita atenção. Em 2023, eu recolhi 1.278 produtos no Web of Science, ou seja, artigos científicos em revistas com corpo editorial. Aliás, esse 1.278 ainda tem mais coisa, porque tem teses também, né? O primeiro artigo foi em 2004. São 1.254 artigos em revistas com corpo editorial, porque também tinham 5 data papers, 15 artigos de revisão, mas em 372 revistas científicas. Um total de 5.504 autores. E uma média de 14,2 citações por artigo, que é algo realmente impressionante, se vocês forem pensar o que é uma produção acadêmica normal de pesquisa. Tá? Existem razões pelas quais os artigos de projetos como o PELD são mais citados, e eu vou retomar isso, inclusive, com uma discussão mais ampla. Essa linha vermelha, então o eixo X é tempo, a linha vermelha são o número de sítios PELD que tem no Brasil a cada ano. Então, é claro que nós tivemos um aumento de sítios PELD, a Fabíola vai poder discutir isso muito melhor. Eu estou interessado aqui nessa curva do número de artigos. É claro, em 2022 tem uma queda, porque quando eu fiz a busca, o 2022 ainda não tinha sido terminado. Mas tem um aumento muito grande do número de artigos, existem momentos de determinados picos, talvez associados aos aumentos de número de PELDs. Existe um atraso temporal potencial de que você tem um aumento, mas demora um tempo para que os artigos saiam. Se vocês olharem,
os artigos começam a ser, demora para o PELD começa e demora para os primeiros artigos realmente aparecerem com o nome PELD na literatura internacional. Isso é absolutamente normal, mas o impacto que eles causam acaba sendo muito grande, né? Essa é uma curva da distribuição de frequência de citação desses artigos. É bastante comum que essas curvas tenham esse padrão log normal, ou seja, o eixo x está em escala logarítmica, são muito poucos artigos que têm mais de 100 citações, são muito mais artigos que têm menos citações, né? Mas o que impressiona é que você tem 34% dos artigos com mais de 10 citações, o que é uma distribuição muito alta, na verdade. Quer dizer, dificilmente um autor individual tem esse padrão de ter tantos artigos com mais de 10 citações. E, além disso, você tem um número bem grande, 16 com mais de 100 citações. Esses 16 artigos com mais de 100 citações são aqueles artigos de altíssimo impacto, muitas vezes em revistas como Science e Nature, e que afetam, que têm um impacto global muito grande. Bom, é claro que a maior parte dos trabalhos são coautorados por pesquisadores brasileiros, e eu acho que esse ponto é muito importante. Quer dizer, os artigos estão sendo liderados por pesquisadores brasileiros, existem artigos liderados por vários outros, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Austrália, que são os colaboradores e parceiros que são muito importantes nesse processo da internacionalização e da qualificação da ciência brasileira, mas é importante notar que os cientistas brasileiros têm um papel de liderança acadêmica forte dentro do PELD. Isso é absolutamente essencial para pensar um programa no Brasil. Bom, nessa primeira parte nossa, uma das coisas que eu queria chamar a atenção, é claro que não dá para vocês olharem todos os detalhes dessa rede de colaborações, mas essa seria a grande rede de colaboração do PELD. O que eu realmente quero mostrar para vocês é apenas um ponto interessante, que é o seguinte: toda essa faixa externa que vocês estão vendo aqui estão relacionados a pesquisadores do mar e da água doce. Aqui embaixo tem um conjunto de pesquisadores que está no mar e está relacionado ao PELD de Maringá. Aqui tem um conjunto de pesquisadores ligados ao mar, e um dos resultados dessa pesquisa, dessa minha sensometria, foi identificar que os pesquisadores associados, que têm projetos de sítios associados ao mar, tendem a ter uma colaboração muito grande entre sítios. Então, você tem pesquisadores que estão em sítios diferentes, mas que estão colaborando. Aqui tem vários pesquisadores que trabalham bastante em Fernando de Noronha, mas que também participam de outros tipos de sítio. Então, você tem uma caracterização de interações entre pesquisadores do mar que é muito particular, mas e que relacionam, inclusive, com algumas vezes com pesquisadores terrestres, porque tem colaborações desse tipo. A partir daqui, começa a chamar a atenção uma separação voltada para os biomas. E esse é um ponto importante, porque como o PELD tem uma construção lógica voltada para entender os sistemas, e os diferentes biomas têm sistemas distintos, é natural que as colaborações dentro do bioma aconteçam com mais força. Mas acontecem em pontos importantes e distintos. O primeiro deles é que esse grande ponto vermelho, esse grande espaço vermelho aqui, é um local onde tem maior quantidade de colaborações, e essas colaborações estão entre os pesquisadores que trabalham com sítios na Amazônia. A maior parte dos sítios amazônicos tem uma colaboração de pesquisadores externos ao Brasil muito forte. Então, esse grupo é um grupo que tem essa característica. Mas, quando você se afasta um pouco, aqui tem vários pesquisadores que, inclusive, são pesquisadores associados a isso, a esse grupo, nesse espaço também tem pesquisadores e grupos associados ao Cerrado e à interface Cerrado-Amazônia. Então, é possível perceber uma relação entre Cerrado e Amazônia mais forte, e todos esses pesquisadores que estão aqui estão variando entre Caatinga e Mata Atlântica. Então, você tem sítios da Caatinga e Mata Atlântica com algum nível de interação mais forte, sítios do Cerrado e da Amazônia com interação mais forte.
Isso pode ter a ver com as próprias perguntas que estão sendo feitas, mas eu consigo também ver uma relação entre as histórias das universidades dentre esses locais. Não tenho muito tempo para aprofundar nisso, mas eu gosto de chamar a atenção de que vocês estão fazendo pós-graduação, o seu colega de pós-graduação é potencialmente o seu parceiro de pesquisa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E essas associações, elas também conseguem ser observadas quando você pensa em uma sensometria de produção do PELD no Brasil. Bom, mas aqui é sobre as palavras-chave. E aí esses padrões ficam novamente mais claros. Você tem uma associação de palavras-chave relacionadas ao ambiente marinho e as bacias de inundação, nesse caso, principalmente por causa de Maringá. Você tem um conjunto de palavras-chave associados ao Pantanal, à Amazônia e ao Cerrado, mas com uma proximidade muito maior do Cerrado e com a Amazônia. Você tem um conjunto de palavras-chave associados principalmente à Caatinga e Mata Atlântica, Caatinga aqui e Mata Atlântica aqui, mas esses são os grandes conjuntos de perguntas que estão sendo feitas no PELD e mostram uma associação de ideias. Nesse ponto, eu só preciso colocar um desafio para nós pensarmos o PELD, que é a necessidade de que essas perguntas atravessem um pouco mais os biomas e que haja uma interação maior entre os diferentes sítios em algum nível. Observa que é absolutamente natural que as interações comecem dentro do bioma e precisa ser dessa forma, porque as perguntas vão ser mais próximas. É preciso que esses dados sejam compartilhados entre esses pesquisadores dentro dos biomas, porque os artigos resultantes disso vão ser cada vez mais fortes, mas à medida que o projeto se torna cada vez mais maduro, à medida que esse programa avança, nós esperamos que as interações de larga escala, que avancem por diversos biomas, se tornem cada vez mais frequentes. E elas ainda não são tão frequentes. Bom, fechei essas duas partes. Agora eu quero falar com um pouco mais de calma sobre alguns dos nossos da importância real dos programas, mas agora eu vou apresentar alguns conceitos e algumas ideias, e eu vou dar alguns exemplos de situações pelas quais os PELDs são extremamente importantes. E eu vou começar de uma coisa que é o oposto de um PELD, tá? Que são os inventários. Eu não acho que no primeiro momento as pessoas vão achar que os PELDs são muito importantes por causa dos inventários, já que eles estão estudos de longa duração, e inventários tendem a ser estudos de curtíssima duração. No entanto, eu quero chamar a atenção sobre um ponto crucial. Esse artigo meu, eu gosto de usar muito como exemplo, alguns de vocês já devem ter ouvido eu explicar esse artigo, porque ele é fundamental para mim, para comunicar para vocês os grandes problemas da pesquisa em ecologia no Brasil. E a questão é muito simples. Minha aluna estava no banheiro do Instituto de Ciências Biológicas quando entrou no banheiro uma libélula que era Schistolobus boliviensis. Ela pegou essa libélula no banheiro do ICB1, foi identificar, procurou o taxonomista, concluiu que era Schistolobus boliviensis e, portanto, ela encontrou uma nova ocorrência de uma espécie que só era conhecida na Bolívia o que é isso aqui? Equador? Ela só foi Bolívia e Peru, né? Ela só foi encontrada pela primeira vez num banheiro da Universidade Federal de Goiás. Gente, não tem condição, né? Quer dizer, se você encontra uma nova ocorrência para o Brasil de uma espécie no banheiro da universidade, isso apenas quer dizer que nós não sabemos nada sobre a biodiversidade. Num dia seguinte, uma libélula entrou pela janela do nosso laboratório e essa libélula era tuberculobasis inversa e era uma espécie de ocorrência apenas em áreas amazônicas. E essa era a primeira ocorrência dela no Cerrado. Então, gente, quando esse tipo de coisa acontece, isso está nos dizendo de forma cabal que nós sabemos muito pouco sobre a biodiversidade. Eu ia colocar um exemplo bem importante sobre a ideia de longa duração, que é o seguinte.
essa espécie é uma espécie de gônfide, é uma espécie de libélula, e essa espécie de libélula, eu estou ilustrando aqui, porque esses dias nós estávamos discutindo na lista de espécies ameaçadas de extinção de Goiás, eu coordenei essa lista durante a semana passada, a existência de uma espécie de libélula chamada Philogonphoides viridipleuris, que é muito difícil de ser coletada, a informação é rara sobre a espécie, e uma das razões ela é difícil de coletar, mas também ela tem hábito crepuscular. Então, eu tenho uma espécie de libélula que voa no finalzinho da tarde, quando quase nenhum ecólogo, quase nenhum pesquisador de libélula está coletando libélula. Os estudos de inventário de curta duração não vão capturar essa espécie. Essa espécie é capturada nos pesquisadores que estão fazendo estudos de longa duração em determinados locais. Esses estudos de longa duração são aqueles que acabam sendo capazes de detectar a presença de espécies raras, com baixa capacidade de detecção, e essas espécies são as espécies que têm um maior impacto na nossa discussão de uma das mais relevantes políticas públicas do ICMBio, que é a lista de espécies ameaçadas de extinção. Uma lista de espécies ameaçadas de extinção tem um impacto no licenciamento ambiental enorme. Ela tem um impacto no plano de manejo relacionado a atividades impactantes enorme. Mas os inventários de curta duração não são capazes de detectar espécies como essa. E esse é um ponto crucial. Durante nossa análise na lista, que é o caso dessa espécie chamada Oligoclada xantopleura. Existe um pesquisador no Maranhão e no Piauí chamado Daniel Veras, que está continuamente voltando nos mesmos locais e coletando dados durante algum tempo, bastante tempo. Exatamente por isso, ele conseguiu detectar espécies que normalmente nós não temos conhecimento. E aí tem uma questão importante. Esse ponto que vocês estão vendo de Oligoclada xantopleura não existia na nossa análise. Esse ponto ele foi informado durante a análise pelo Daniel, porque ele está coletando continuamente há bastante tempo nesse lugar e com isso conseguiu detectar uma espécie que é rara. Acontece o seguinte, se esse ponto não existe, o mínimo polígono convexo subiria por aqui e iria para cá, e essa espécie teria, e aqui eu apontei mais, ela teria uma área pequeniníssima no estado e ela ou não seria avaliada, porque não tem área suficiente no estado, ou ela seria considerada num nível de ameaça muito grande, talvez não correto para a característica da espécie. O conhecimento dessa espécie no Piauí afeta a construção de uma lista de espécies em Goiás. Então, toda a informação de biodiversidade advinda desses estudos PELD, e elas produzem uma grande quantidade de informação que talvez não tenha sendo reconhecida ou valorizada apropriadamente, tem impacto enorme na construção de políticas públicas imediatas, como uma lista de espécies ameaçadas de extinção. E há um avanço nisso. É enorme o número de espécies descritas em projetos PELDs, principalmente em grupos como insetos, porque os estudos de longa duração permitem a detecção de espécies muito mais raras, que não são detectáveis facilmente em estudos de inventários curtos. Então, aqui tem um componente fundamental, pouco valorizado, mas que porque não é a priori que se espera de um estudo de longa duração, mas que eu especialmente acho importante, porque está conectado com uma visão cada vez mais atual de que o conhecimento básico da biodiversidade está faltando e sem ele a gente não consegue fazer muita coisa. Bom, então vamos para as coisas que estão mais normalmente relacionadas aos estudos do PELD. Esse aqui é um artigo muito clássico, chamando atenção sobre o tipo de processo que requer um estudo de longa duração. Então, o Steyer sugere 3 tipos de processo e eu queria chamar a atenção dele. Primeiro, processos nos quais, isso aqui é tempo, né? Então aqui nós estamos imaginando 25 anos. Processos nos quais existem ciclos que não são anuais, ciclos que demoram tempos muito maiores do que 25 anos.
Isso tanto pode ser ciclos populacionais, tanto podem ser ciclos ambientais, que geram impacto nos organismos, como ciclos relacionados a El Niño, por exemplo, tá? Ou outros ciclos mais amplos, porque existem ciclos mais amplos. Mas que afetam a dinâmica dos sistemas e que você não percebe se você não estiver acompanhando durante muito tempo. Processos que não são cíclicos, que são variáveis, mas que têm tendências de aumento ou queda. Esse grupo C aqui, ele é um dos mais importantes hoje para todo mundo que está discutindo mudança climática. Você tem flutuações populacionais nas espécies naturais. Muitas vezes essas flutuações impedem, geram uma perturbação que impede a gente de ver de forma efetiva as tendências de mudança relacionadas às mudanças climáticas. Eu só consigo detectar isso de forma clara e demonstrar seus efeitos com estudos de longa duração e com série de dados. Observa que esse é um caso especialmente importante, porque o tamanho dessa série de dados afeta diretamente o poder de detecção das mudanças, sabendo que existe uma variância, os processos estão variando ao redor dessa tendência. E uma outra, que é uma coisa que especialmente importa para o nosso PELD, para o nosso conceito de PELD no Brasil, que é a existência de efeitos episódicos que alteram a dinâmica do sistema e que não podem ser previstos. Esse é um conceito importante para a gente pensar o PELD. Eu sou de uma tradição filosófica de construção de hipóteses derivadas da teoria para poder construir ciência. Mas o PELD também tem a ver com aquilo que é impossível predizer e, portanto, estar preparado com uma hipótese antecedendo ao fenômeno. Então, quando nós pensamos do que aconteceu com o derramamento de óleo na costa brasileira alguns anos atrás, com o que acontece com os desastres das barragens em Mariana, desastres associados à Vale do Rio Doce. Quando você pensa nesses fenômenos, só pessoas que tinham bases de dados anteriores na região são capazes de ter uma linha de base capaz de servir de controle para que nós sejamos capazes de julgar o tamanho dos impactos e julgar a sua recuperação. A existência de monitoramento de longo prazo garante a gente ser capaz de medir isso. Portanto, nós não somos capazes de prever onde vai acontecer um desastre desses. Ter bases de dados anteriores afeta a nossa capacidade de detectar esses problemas. Vou falar rapidamente isso aqui, mas esse é um trabalho do Lindemeyer importante. Eu coloquei aqui muito mais, porque quem está interessado, vale a pena ler. Ele fala sobre o que nós precisamos, por que a gente precisa investir nesse tipo de estudo. E aí eu só quero chamar a atenção dessas palavras-chave que ele colocou. Documentar respostas à mudança ambiental. Aqui tem muito a ver com a nossa discussão sobre mudança climática. Responder perguntas ecológicas-chave. Então, existem perguntas-chave que não são possíveis de serem respondidas com estudos de pequena duração, de curta duração. Agora, testar teorias ecológicas e desenvolver novas teorias. Quando nós pensamos, por exemplo, no projeto de dinâmica biológica de fragmentos florestais em Manaus, nós pensamos que testar hipóteses sobre, no caso, a teoria da biogeografia de ilhas, principalmente em até que ponto que existem estabilidade a construção de um equilíbrio nessas composições de espécies em fragmentos a longo prazo, é preciso, para testar essas teorias, dados de longo prazo. Fotografias de campo são afetadas por tantas variáveis ambientais, locais e de variações temporais de ano a ano, que dificilmente nós somos capazes de testar essas teorias da forma mais profunda. Mas o que especialmente eu estou interessado é no argumento de que esses estudos permitem quantificar a efetividade de intervenções de manejo. Eu quero argumentar que grande parte dos sítios PELD
estão dentro de unidades de conservação ou em paisagens que estão afetadas por alguns gestores. O sítio do EBMN não é uma unidade de conservação, mas há vários gestores que estão relacionados à dinâmica dessa paisagem. Estratégias voltadas para o manejo dessas áreas precisam ser testadas e avaliadas. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma epidemia de manejo integrado do fogo e uma concepção de que manejar com fogo é a saída para uma série de coisas. Não é tão simples. Existem evidências de que, às vezes, nós estamos causando um impacto grande em algumas unidades de conservação por causa do fogo estar sendo colocado na época errada e não na época em que tradicionalmente essas coisas acontecem. Mas nós só vamos ser capazes de avaliar isso se nós tivermos uma análise cuidadosa e comparativa no tempo, e existem vários sítios PELDs voltados para essa resposta da efetividade das intervenções de manejo. O impacto disso para políticas públicas brasileiras é desproporcional, e eu queria chamar a atenção disso. Bom, informar predição de sistemas e contribuir com dados para uma variedade enorme de situações. Bom, agora o segundo exemplo que eu quero dar sobre processos, ele é o centro da minha maior preocupação atual, então eu vou contar uma historinha para vocês aqui, uma historinha que aconteceu na Austrália, estudando um papagaio. Você tem um local onde tem um estudo de longa duração e, por volta de 2015, as pessoas juntaram os dados e construíram uma análise de viabilidade populacional. Algumas pessoas que já tiveram contato comigo sabem que eu estou bastante preocupado com as nossas tomadas de decisões de conservação e eu acho que nós estamos fazendo estratégias de conservação, de priorização de conservação, como se as espécies biológicas fossem Pokémon e não espécies biológicas, e eu acho que o risco para a conservação da biodiversidade é absurdo, e uma delas é que a principal e melhor estratégia para tomar decisões de conservação são esses métodos de análise de viabilidade populacional. O problema é que nós cada vez fazemos menos isso, porque isso é extremamente custoso em termos de tempo, de juntar dados de longa duração, de juntar informação que demora para ser obtida. E aqui tem o seguinte exemplo. Eles estavam estudando esses dados, em 2015 eles publicaram um artigo e fizeram uma análise de viabilidade populacional da espécie. Eles continuaram estudando e quase 10 anos depois, com mais dados, muitas das informações que eles tinham sobre as espécies, inclusive informações impressionantemente fortes, mudaram. E o efeito disso é enorme sobre a nossa capacidade de discutir o que acontece com a espécie. Então, a idade máxima de reprodução, eles achavam que era 9, mas com mais dados subiu para 10. É uma mudança pequena. Mas eles tinham certeza que a espécie era monogâmica. Em geral, nós tratamos papagaios como monogâmicos. Essa informação de 2015 não era uma informação, era mais ou menos uma predição baseada na conservação de nicho. À medida que eles coletaram os dados, eles perceberam que não, que na verdade havia uma poliandria nos papagaios, porque haviam mudanças que eles não estavam detectando. Então, o que está acontecendo? O estudo de longa duração mudou totalmente a informação existente sobre a espécie e essa mudança muda a nossa capacidade de construir modelos para sua conservação. É claro que é interessante pensar o seguinte, o modelo original é essa linha azul, o modelo original era a linha cinza, os modelos vermelho e azul são dois cenários com dados novos. Os dois cenários mostram situações um pouco piores do que o modelo anterior, apesar do que o conceito geral ainda é parecido, quer dizer, as predições em larga escala, no tempo, ainda são parecidas. Lembra que o próprio estudo de 2015 já era resultado de um estudo de longa duração, tá? Mas isso chama a atenção de duas coisas. Existem tipos de dados, como os dados necessários para uma análise de viabilidade populacional, que são dados de tabela de vida, de você seguir a vida dos organismos e ver quanto tempo demora para esses organismos morrerem, fazendo estudos de marcação e recaptura de longa duração, esses estudos podem alterar totalmente nossa capacidade de criar planos de ação para a conservação da espécie. Nos últimos anos, eu participei pelo menos de 3 modelos de PVA para papagaios. Em quase todos eles, as informações foram tomadas sem que dados detalhados tenham sobre as espécies. Nós fizemos o que é melhor possível com a ausência de informação.
qual é a taxa de mortalidade? Qual a probabilidade de um bicho com 5 anos morrer, com 3 anos morrer? Essas informações só podem ser obtidas em estudos de longa duração. E há algum tempo, os nossos pesquisadores das nossas áreas de pesquisa têm reduzido esse tipo de pesquisa porque ela custa muito, porque ela demora muito. E só em estudos de longa duração, como o PELD, nós conseguimos sistemas de financiamento adequados para esse tipo de questão. Eu acho que sem estudos de PVA, nós temos um risco gravíssimo de perder espécies e nossos métodos de construção de planos de ação serem inefetivos. Eu coloquei aqui o título exatamente como Aristóteles escreveu. Todo mundo é versado em grego, então todo mundo sabe que está aqui escrito que resopia, agora eu vou esquecer, sim gnosis ton aition. Isso quer dizer o quê? A sapiência é o conhecimento, gnosis, das causas. Existe um componente importante no estudo de longa duração, que é a nossa compreensão das causas dos fenômenos naturais. Na maior parte das vezes, nós só conseguimos atingir quando nós integramos estudos experimentais com estudos de longa duração. A defesa muito forte disso foi feita num artigo antigo do Krebs, que fala do paradigma da experimentação e estudos de longa duração. Eu peguei um pedaço do texto dele aqui, que é claramente uma opinião bem impopular do Krebs, tá? Ele está explicando aqui uma coisa interessante, que é para que não vale a pena fazer um estudo de longa duração. E aí eu vou explicar um pouquinho a ideia dele, vou ler o que ele falou, porque eu acho importante. Ele diz assim: a segunda razão para não fazer um estudo de longa duração é monitorar a saúde de um ecossistema. É politicamente atrativo para os ecólogos e eles convencem os governos a gastar dinheiro em estudos de longa duração. Ou seja, fazer esse tipo de estudo convence os governos a... Mas ela não atinge mais do que prostituir a ciência para uma atividade trivial. Eu falei que era impopular, mas vocês vão entender o argumento. O monitoramento é essencial para os estudos de longa duração, porque ele gera um tratamento controle. Mais ou menos o que eu falei lá atrás, sobre que é impossível, você só consegue provar determinadas coisas porque alguém estava fazendo um estudo de longa duração. Então, isso é indisputável, não tem dúvida sobre isso. Mas, para entender as causas dos fenômenos, você precisa acoplar um estudo experimental para poder realmente ter uma compreensão científica. Se você simplesmente tem um monte de tamanhos populacionais das espécies na Terra, numa data, isso não aumenta o nosso conhecimento em nada, tá? Somente o conhecimento de por que as populações aumentam e se tornam pragas, por que elas ficam constantes ou por que elas declinam a extinção, mas os porquês podem aumentar o nosso conhecimento dinâmico populacional. Qual é o argumento aqui? Só executar um estudo de longo prazo, medindo o dado, ele é interessante porque ele é um controle para aquele caso B, no qual acontece uma coisa que você não conseguia prever. Então, esse valor é indisputável, ele está lá. Mas é importante entender que o estudo de longa duração é um dos poucos espaços intelectuais em que as causas dos fenômenos podem ser atingidas. E as causas vão ser atingidas quando eu acoplar o estudo de longa duração com abordagens experimentais. Eu acho que essa questão, que é uma questão muito mais epistemológica, sobre como nós produzimos conhecimento, ela é importante da gente fazer. É claro que a opinião é impopular, porque eu acho que o Krebs quer dizer que não vale a pena, e eu estou dizendo, não, vale a pena de qualquer maneira. Mas eu posso juntar o que eu estou fazendo, que é descrever essas alterações, com estudos experimentais, e eu vou ter um ganho adicional muito grande.
Paulo, você está ouvindo? Paulo? Não, tá sem som. Peraí, desculpa. Caiu. Vocês estão me ouvindo agora? Ah, sim, sim. Agora, Mas saiu o som quando eu comecei esse slide, não foi? isso, na hora que você É, virou esse slide, ficou mudo. eu apertei errado o lugar aqui. Então, deixa eu voltar. Então, ó, nesse slide eu estou falando, esse trabalho é um trabalho de 2022 sobre o impacto desproporcional dos estudos de longa duração em ecologia e em política pública. Então, observa uma coisa sobre o que eles fizeram. Eles juntaram uma série de... Fizeram uma análise sensométrica também, mas eles analisaram o seguinte. O fator de impacto da revista está no eixo X e a porcentagem de estudos de longa duração que tem na revista. Então, o que eles estão dizendo? Quanto maior é o fator de impacto na revista, mais artigos de longa duração ela publica. Ou seja, estudos de longa duração tendem a ser mais facilmente publicados em revistas de maior fator de impacto. O impacto de ter um estudo de longa duração é maior. Novamente parou. Ficou mudo de novo. Uhum. Ele tá toda vez que eu pulo de slide, ele está me deixando em silêncio. Então vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem essa página, e eu não sei se a CAPES está usando isso como um padrão, mas algumas pós-graduações na qual eu participo, elas usaram essa página, que é um policy profile, que para medir a relevância da pesquisa dos pesquisadores da pós-graduação para políticas públicas em termos mundiais. Então, aqui estão citações dos meus artigos em documentos de política pública no mundo, tá? Então, essa bolinha aqui significa estudos que são mais internacionais, do tipo coisas da ONU, por exemplo. Aqui estão quantos artigos foram publicados em revistas nos Estados Unidos, no Canadá, em vários locais da Europa. É claro que no Brasil são mais comuns. Então, existem 102 citações em 91 documentos. Esse tipo de análise eu acho muito importante. Se você pegar os artigos que saem do PELD e ver com que frequência eles saem em documentos de política pública, você vê que esse impacto é grande. Nesse artigo, esses pesquisadores fizeram essa mesma análise, tá? Mas eles fizeram da seguinte maneira, o cara que é um pouco mais sofisticado, eles viram os documentos específicos nos Estados Unidos desse NRC e ele comparou quantos por cento tem dos artigos em jornais de revistas e em documentos de policy, ou seja, documentos de política pública especificamente. Ou seja, até que ponto que o dado ou o conhecimento foi usado dentro, especificamente num documento de política pública. E quando você pega e analisa os percentis disso, o que acontece é que a diferença em favor de estar nos RC em relação à duração em anos, quer dizer, quantos anos a mais tem um artigo que está citado num documento de política pública ou num artigo científico, a discrepância é que esses valores estão principalmente nos últimos percentis, ou seja, os artigos com maior quantidade de anos de dados de campo ou de dados de estudo são aqueles que têm maior impacto imediato e são citados nos documentos de política pública. Então, é óbvio que, e isso faz sentido, que para eu chegar a uma política pública, eu preciso de um resultado que esteja bem estabelecido na literatura. E é claro que um estudo de longa duração dá esse valor acadêmico que transcende para a política pública. E eu chamo a atenção disso porque, para que um documento esteja realmente sendo usado, um artigo científico, para uma discussão de política pública, primeiro ele tem que atingir valor acadêmico. E esse é um ponto importante também, porque os gestores não vão estar olhando em qualquer revista, eles estão olhando naquelas revistas que têm um maior impacto, né?
Beleza. Eu vou passar rápido aqui. Eu só queria chamar a atenção de vocês por o fato de que você tem cada vez mais a necessidade de trabalhos que são baseados em evidência. E aí eu queria trazer para vocês esse conceito, que é o conceito de ciência acionável. Eu conheci esse conceito durante uma reunião do PELD, e ele foi apresentado pelo professor Fábio Roque. E eu fiquei bastante impressionado com isso. Então, aqui, qual que é a ideia de uma ciência acionável? O PELD tem um monte de cientistas coletando dados e analisando o que acontece, por exemplo, na unidade de conservação. O gestor dessa unidade de conservação tem que ser capaz de acionar os cientistas para que esses cientistas respondam a demandas objetivas do que está acontecendo naquela região ou naquela situação. A construção dessa ponte é fundamental para que o conhecimento científico que nós estamos produzindo chegue a soluções claras, tá? Isso aqui que vocês estão vendo na tela são muitas das sugestões que eles dão para isso. Eu não vou explorar isso tudo, eu só vou explorar o que vocês têm aqui. O que é necessário para que essas coisas aconteçam? Uma primeira coisa é o engajamento desde cedo dos stakeholders, dos gestores, no uso da pesquisa. O PELD é um espaço especialmente interessante para isso, porque se espera que os gestores façam parte das equipes dos PELDs. Se isso acontece, eu acho fundamental que os gestores estejam participando da própria construção de quais são as perguntas que um PELD vai responder. Quando isso acontece, a interação entre a produção do conhecimento e o uso do conhecimento pelos gestores vai ser cada vez maior. Chama-se a atenção a necessidade de a gente aprender a ouvir mais e entender mais. Significa que a gente precisa fazer relações e interagir com as pessoas. E aí nós chegamos a essa ideia da coprodução das questões, dos processos, dos resultados de pesquisa. Se o gestor de um parque se sente participando do PELD, ele vai encontrar soluções logísticas mais eficientes, as coisas vão funcionar melhor. E uma das coisas que esses pesquisadores têm chamado a atenção é que, o contrário dessa nossa apresentação, dessa apresentação online, que essas interações precisam ser feitas pessoalmente. Cada vez mais se mostra que essas interações pessoais afetam diretamente a nossa capacidade de encontrar soluções e de trabalhar em equipe. E eu acho que esse é um tópico central para a nossa discussão sobre o significado do PELD. Bom, quais são as nossas conclusões disso, né? Eu queria desenhar todos esses problemas, depois a gente pode conversar sobre isso, mas o meu viés nessa discussão é de que nós estamos num momento histórico no qual o conhecimento não é valorizado, e se nós queremos que o conhecimento seja valorizado, ele tem que ser relevante para as questões dessa sociedade. Então, nós precisamos ser capazes de produzir uma ciência básica nos PELDs, geral, mas nós também precisamos ser capazes de articular esse conhecimento com as demandas dos gestores, com as demandas das secretarias, com as demandas sobre as listas de espécies, e ao fazer isso, nós damos uma relevância nova ao PELD, nós damos uma oportunidade dele responder às demandas dessa sociedade de uma forma clara. E ainda assim, nós vamos estar fazendo o que nós precisamos fazer, que é gerar conhecimento e gerar dados, que é uma coisa, e gerar conhecimento, que é a compreensão das causas dos fenômenos, mas só os estudos de longa duração são capazes de gerar isso nessa nossa situação atual, tá? Eu vou parar por aqui, mas eu quero fazer um agradecimento especial à Fabiola. Durante os últimos anos, eu estive no comitê do PELD. Estar no comitê de PELD foi uma dádiva para mim. Eu aprendi absurdamente. É um trabalho difícil, é um trabalho trabalhoso. Aqui você está vendo eu e a Fabiola, 7 horas da noite, eu correndo para pegar o último ônibus possível e nós fechando o resto da avaliação do PELD. Quem tirou essa foto foi o Francisco, um queridíssimo colega, que é um dos
um dos membros do comitê. Vocês estão vendo que eu estou vestido de gala, com minha roupa de gala, minha melhor roupa que eu tenho, para poder trabalhar no PELD, né? Mas eu tenho muito que agradecer a Fabíola, porque a oportunidade de estar lá no PELD abriu a minha cabeça para muita coisa, eu aprendi muita coisa, e eu espero que essa sempre seja uma das experiências de todos vocês em relação ao PELD. Participar de um PELD gera um crescimento enorme. Agora, pela primeira vez, eu estou participando de um, né? Vou começar a participar agora de um PELD de verdade, eu nunca participei de um PELD, eu só participei do comitê do PELD, e vai ser uma experiência importante para mim também. Bom, era isso que eu queria falar. Eu vou descompartilhar aqui e eu fico disponível para vocês.